Começa agora o programa Conexão Legislativa, a sua conexão com os deputados e gestores que fazem a política pública no estado de São Paulo. Eu recebo a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que vai fazer Olá, uma análise aí do cenário atual dessa pandemia do coronavírus e também contar um pouco da história dela, que serve aí como prestação de serviço ao telespectador da Rede Alesp. Deputada, primeiro seja bem-vinda, já recuperada aí da saúde. Como está, deputada? eu agradeço o convite. Ela é uma doença bastante, assim, intrigante, porque no meu caso, por exemplo, quando os sintomas pioraram significativamente, até precisei de internação, o vírus já não estava mais presente. Tanto é que os meus exames davam todos negativos. E a minha maior piora foi depois vamos dizer assim, de eu ter conseguido, né, expelir o vírus. E mesmo agora, que eu posso me dizer, com a graça de Deus, recuperada, eu ainda tenho, assim, episódios de muita tosse. Quando eu faço o plenário, que eu falo 10 minutos seguidos, é muito comum depois ter acessos de tosse, porque, no caso, eu cheguei a ter a pneumonia, né, inflamatória aguda, que é aquela que dá os vidros foscos no pulmão. Então, ela é uma doença meio esquisita, por isso que o pessoal tá com tanta dificuldade para enfrentá-la. Mas estou melhor, graças E a Deus estou melhor, a já não tenho senhora mais risco. disse, né, em uma outra entrevista com um colega, que o grande X da questão, a senhora fez tratamentos com anticoagulantes, né? É importante a gente explicar isso. Foi assim, vocês devem lembrar que mesmo quando nós estávamos trabalhando presencialmente, eu adotei a prática de usar máscaras, né? Eu lembro que muita gente ria, falava, não, Eu só quem está lembro, doente tem que eu usar. lembro. Mas eu sempre entendi que como as pessoas que infectavam nem sempre estavam sintomáticas, que todos deveriam usar máscaras. E agora as autoridades estão me dando razão. Então eu usei máscaras aí na Assembleia, eu tomei muito cuidado, andava com álcool gel, eu tomei várias precauções e eu sou uma pessoa muito alérgica. Então, assim, sintomas de resfriado, de rinite, eu sempre tenho. Quando nós já estávamos trabalhando à distância, né, no plenário virtual e as reuniões virtuais, e aí eu fico muito feliz porque eu pude trabalhar até do hospital, apesar dos pesares. Quando nós já estávamos trabalhando à distância, eu perdi o olfato e o paladar. E no dia seguinte a essa perda, eu vi na imprensa uma matéria dizendo que alguns doentes estavam identificando esse sintoma, que era um sintoma que os médicos ainda não tinham reconhecido, mas que estava se repetindo. Aí eu, por precaução, me autocoloquei em isolamento, né? Não só esse isolamento de ficar em casa, mas também o isolamento dentro de casa. E deu 14 dias nesse isolamento dentro de casa, né, com afastamento da família mesmo, dormindo separado, separando garfo, faca, tudo bem separado mesmo. Quando chegou no 14º dia, no lugar de eu melhorar, eu piorei muito, as faltas de ar ficaram muito intensas, aí precisei mesmo de hospitalização, de internação. E foram realizados alguns exames, o exame do PCR, que na época não tinha ainda o IgG e IgM, né, disponível. O exame do PCR deu negativo, que significa que eu já estava sem o vírus. E a equipe médica entendeu que não tinha Covid, porque tinha dado negativo. Mas a tomografia identificou a pneumonia característica, que é aquela que forma os vidros foscos. E eles fizeram exames de sangue e também identificaram um medidor que se chama dímero D, ou dedímero, alguns falam dímero D, outros dedímero, e ele estava bastante alterado, o que dá uma propensão para trombose, né? E pesquisadores brasileiros, como eu venho lendo sobre a doença há muito tempo, eu entendo que isso é uma conquista brasileira. Pesquisadores brasileiros, analisando os cadáveres, identificaram várias pequenas tromboses em vários órgãos do corpo e também nos pulmões.
E esses pesquisadores estão defendendo, inclusive uma das médicas, eu vi que foi a pioneira, eu não a conheço pessoalmente, mas eu comecei a acompanhar o trabalho dela, ela já até está falando internacionalmente. Eles começaram a dizer que seria importante trabalhar com anticoagulante para esses pacientes para os quais esse índice dímero D ou D-dímero está alterado. E eu realmente recebi esses anticoagulantes, recebi também alguns antibióticos por força da pneumonia, que acabou conjugando com um ataque bacteriano também, que é comum no quadro de Covid. E eu entendo, tá? Posso estar equivocada, que essa intervenção medicamentosa, que muito embora tenha sido um pouco tarde, por culpa minha, porque eu demorei muito para ir para o hospital, que ela foi determinante para eu não precisar ir para a UTI, receber oxigênio e assim por diante, né? Por isso é que eu fiz um ofício para o secretário municipal da saúde, fiz outro para o secretário estadual da saúde, um também para o ministro da saúde, contando a minha situação e pedindo que cuidado com esse protocolo, essa orientação de manda a pessoa para casa com antitérmico, se estiver com febre, ou com algum remédio para dor, sem fazer a tomografia, entendeu? Ou desconsidera sintomas se o exame der negativo, porque os exames, eles não são assim tão confiáveis, né? Se eu não tivesse feito a tomografia, se eu não tivesse feito esse dedímero, talvez tivesse morrido, entendeu? Porque não teria recebido a medicação. É claro que eu acho que sempre é uma decisão de Deus, mas os médicos são instrumentos, né? Os remédios são instrumentos, e eu quero que as pessoas tenham essa mesma, vamos dizer assim, esse mesmo atendimento, essa mesma assistência. Eu tenho lido muitos textos acadêmicos, lido também as entrevistas dos profissionais. Eu compreendo que haja médicos que são muito conservadores, que defendam, né, que apenas os respiradores são o meio de tratamento que seja inquestionável, eu compreendo. Mas já tem muitos casos de sucesso, porque eles estão trabalhando com uma perspectiva muito academicista, e nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma guerra, vamos dizer assim. Tem colegas que não gostam, né, que utilizam essa palavra, mas esse academicismo, que ele é importante, talvez não seja apropriado para este momento. Principalmente porque os cadáveres estão mostrando as tromboses, pessoas recuperadas passaram por esses tipos de tratamento. Então, eu contei o meu caso e pedi, né, informações dessas autoridades da área de saúde a respeito da realização das tomografias e do exame de dedímero. Consegui falar com alguns médicos na ponta, inclusive de outros estados, além de São Paulo, e alguns confirmaram que estão fazendo esse exame do dedímero. Tá? E, por outro lado, algumas entrevistas eu percebo uma certa resistência, médicos com medo, porque utilizar anticoagulantes poderia gerar sangramento. Então, o que eu posso fazer? Dividir a minha experiência, né? Não estou aqui receitando remédio para ninguém, pelo amor de Deus. São tratamentos que devem ser feitos no ambiente hospitalar, né? Não é para as pessoas saírem por aí se medicando. Eu não tomei cloroquina, tá? Que fique claro, eu não tomei. Com isso, eu não estou falando mal da cloroquina, não é isso. Sei que tem muita gente que tomou e se recuperou, inclusive profissionais de saúde. Mas no meu caso, quando eu tomei a azitromicina, que é um antibiótico, e tive uma reação alérgica ou muita falta de ar, eu não sei se foi da doença, se foi do remédio, eu precisei tomar uma quantidade oh meu Deus, que são os remédios para alergia, agora me deu um branco. Mas tem um nome técnico, assim, me deu um branco. Acho, se não me engano. É o mais forte. E aí eu tive uma arritmia muito significativa, uma coisa muito forte mesmo. Então, por tudo que se fala em termos de efeitos colaterais da cloroquina, eu acredito até que eu não poderia tomar,
tá? Mas eu estou falando por tudo que eu vivenciei, não tenho assim um laudo médico dizendo a senhora não pode tomar cloroquina. Só quero ser o mais transparente possível, né, com as pessoas. E por isso, assim, eu reconheço a gravidade da doença, já reconhecia antes da experiência pessoal, porque eu vim acompanhando a crise no exterior. Eu dei aula de bioética há muitos anos na USP, então eu estou muito familiarizada com a leitura de textos acadêmicos da área de saúde e tenho um interesse pessoal nisso, né? Assim, eu gosto da matéria. Então, antes de eu adoecer, eu já estava lendo textos de professores estrangeiros, revistas médicas, e eu dizia assim: nós estamos atrasados no Brasil, né? Nós não estamos nos preparando, nós não estamos levando a sério. Eu sou um pouco radical nessas coisas. Acho que se eu fosse governadora, se eu fosse presidente, prefeito, eu teria sido muito restritiva no carnaval, tá? Não digo isso para criticar nem jogar pedra em ninguém. Digo isso para falar como é que eu penso. Por outro lado, eu até compreendo não ter havido medidas mais duras, porque as medidas duras que vieram depois foram e estão sendo muito criticadas, né? Então, talvez a nossa população ainda esteja. Eu acho que é um pouco de falta de cultura, sabe? Eu acho que a gente tem que debater. Tenho atendido muita gente por WhatsApp, por e-mail, por telefone, criticando o isolamento, principalmente pequenos comerciantes, pessoas que trabalhavam em pequenos comércios e perderam seus empregos. Acho que poderíamos, em muitas cidades, flexibilizar esse isolamento total no que tange aos pequenos comércios de rua, tá? Neste segundo momento. Mas eu sinto, assim, uma falta de cultura muito grande da população, né? Você vê que a população nos outros países, ela não critica tanto, ela não questiona tanto. E assim, não são as pessoas mais simples que estão questionando e criticando, sabe? São São pessoas pessoas que até têm estudadas, condição. inclusive, né? Então, assim, isso realmente desagrada bastante, né? Infelizmente, a doença foi politizada. Infelizmente, potenciais candidatos à presidência se apegaram também a essa bandeira, por um lado ou por outro, né? E isso atrapalha demais o bom andamento, o desenvolvimento de boas políticas. Se não houvesse tanto radicalismo de um lado ao outro, nós poderíamos talvez sentar com mais tranquilidade, analisar os cenários regionais, ver o que já pode abrir, o que não pode abrir, sabe, de uma maneira um pouco menos assim politizada, partidarizada, mas, né, faz parte aí do nosso estágio de evolução. Né? Eu não gosto muito dessa maneira da política brasileira, mas é o que é. É triste, mas é o que é. Então temos que lidar. Agora, Pois deputado, é não. interessante, né? A senhora abordou um fator principal, porque às vezes realmente pessoas estudadas que estão indo contra essa questão do isolamento. A senhora debateu a politização, mas é assim, se a gente pegar, né, somente a ciência, temos tido muitas mortes. O Brasil pode se tornar agora o epicentro mundial dessa pandemia, né? Então, acho que esses recados eles já fazem com que a gente tenha muito cuidado, né? Eu tenho dois medos, né? Eu tenho medo daquele pessoal extremista que, para defender o presidente, está disseminando a ideia de que a doença não existe, que é uma invenção para derrubar o presidente. E isso é tão ilógico, porque o mundo inteiro teria se unido para derrubar o nosso presidente. Então, assim, chega a ser ridículo essas pessoas veicularem isso, entendeu? Então, eu tenho medo desse extremismo, que realmente mostra um atraso muito grande, né? Mas eu também tenho medo de muitos governadores que estão fazendo compras milionárias sob esse guarda-chuva, né, do estado de calamidade, aproveitando para atacar o presidente, como se o presidente não quisesse ajudar a população, e também fazendo compras muito questionáveis. Né? Então, assim, Amazonas chama muito atenção por isso, Rio de Janeiro, né, tristes,
chama muita atenção por isso. E agora nós estamos, de certa forma, vivenciando isso também em São Paulo. Ontem eu enviei um ofício para a coordenadoria competente dentro da Secretaria de Saúde, porque eu quero detalhes sobre a compra dos respiradores. Então, eu acho assim, nem o governador, nem o prefeito, nem o presidente podem me acusar de ser uma pessoa que joga pedra, sabe, em tudo e qualquer coisa. Mas eu, como cidadã, já tinha o dever de fiscalizar. Como deputada, mais ainda. Então, assim, o executivo tem que explicar por que pagou tão caro por um equipamento que foi adquirido por outros estados por menos da metade. Minas Gerais é um estado bem menor do que São Paulo em termos de potencialidade, vamos dizer, econômico-financeira. Acho que o poder de negociação de São Paulo é muito grande. Minas pagou menos da metade do que São Paulo pagou pelos respiradores. E aí o governador, ontem ou hoje, fez uma publicação dizendo que todos os questionamentos feitos com relação aos respiradores seriam fake news, com todo respeito. Quando nós temos fake news, quando alguém divulga uma mentira, vamos imaginar, colocaram lá, pagou 180 mil por um respirador, ou pagou 200 mil por um respirador, e na verdade, quando você vai olhar o documento, pagou 20 mil. Isso é uma fake news, né? Agora, se a divulgação do fato é uma realidade, nós não estamos diante de fake news, nós estamos diante de um fato que pode ser ou não explicado de uma ou outra forma. Então, o que eu quero como cidadã, como deputada, é que o Poder Executivo explique por que pagou tanto nesses equipamentos, né? Por que, diferentemente de outros estados, não mantém uma página disponibilizando os contratos firmados? Inclusive, a legislação federal que trata do estado de calamidade obriga a disponibilizar essa documentação. Eu consegui, né? Os contratos de Goiás, de Minas Gerais, os próprios contratos firmados pelo Ministério da Saúde, mas nós não conseguimos os contratos de São Paulo. Ontem eu precisei mandar um ofício. Então, assim, não dá para conviver com isso, sabe? Não dá. Eu fiquei muito contrariada, porque nós aprovamos na casa um projeto liberando vários fundos, você deve ter acompanhado, né, para o Sim, combate à inclusive pandemia. a senhora, por exemplo, defendeu muito a liberação, por exemplo, do fundo da Alesp, né? Depois eu até queria que dentro disso a senhora Isso. comentasse, né, Mas deixa essas eu... medidas do PR13, né? Então, a gente conseguiu acrescentar um projeto para liberar os fundos do Executivo, que foi um projeto de autoria do Poder Executivo, incluir a especificação de quais fundos seriam liberados e quais os montantes, para a gente poder fiscalizar. Como é que a gente fiscaliza aquilo que a gente não sabe quanto tem, o que é? Pois bem, a casa aprovou o projeto com essa condicionante. Chegou no Poder Executivo, o governador vetou justamente essa lista dos fundos a serem liberados. Ou seja, ainda que a revelia, a Assembleia deu uma carta branca. Então, essas coisas vão também minando a confiança da gente, sabe? Essas coisas vão minando, porque eu concordo com a linha dura com relação ao enfrentamento da pandemia. Tem que fechar, tem que ser disciplinado, eu concordo. Mas eu não tenho como fazer uma defesa muito assim, convicta quando eu vejo essas coisas estranhas, né? E com isso eu não estou fazendo acusação. Eu estou dizendo o seguinte: nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Porque assim, se esses gastos estão sendo feitos nessa monta, será que precisa mesmo de tanto apoio do federal? Será que se houvesse uma economia maior, não poderia fazer sem o apoio? Então, assim, são coisas que a gente tem que ter a cabeça muito no lugar, entendeu? Analisar projeto por projeto no detalhe, aguentar pancada, porque quando você quer olhar detalhe, quando você quer ser justo,
você sempre incomoda alguém. Então, uns dizem que você está com A, outros dizem que você está com B, as pessoas cometem, né, fazem acusações indevidas, e só o que eu estou tentando fazer é fiscalizar para a população. Não importa se é o governador, se é o ministro, se é o prefeito, se é o presidente. O que interessa é o seguinte: comprou isso por quê? Pagou tanto por quê? Cadê o contrato? Né? O que a população ganha ou perde com isso? Por que construir hospital de campanha no lugar de abrir leitos em hospitais já existentes? Então, essas perguntas têm que ser feitas e elas têm que ser respondidas. E o que eu sinto um pouco no Poder Executivo Estadual é que as respostas não são dadas. Né? Essa coisa de dizer tudo é fake news, também exime muitas autoridades de detalharem as suas ações, entende? Agora, deputada, é interessante, né? A senhora tocou num ponto importante da sua postura em relação às decisões em geral, né? E a senhora, às vezes, nas redes sociais, tem virado alvo de todas as correntes, né? Eu queria saber como é que a senhora tem lidado com isso. Então, eu já apanho muito da esquerda, porque dei início, encabecei, toquei o processo do impeachment da ex-presidente Dilma. Então, a esquerda realmente não gosta de mim. Por outro lado, a direita, né, seja a direita mais radical ou a direita mais moderada, também tem muita resistência, porque a direita radical, que hoje eu vejo, né, como uma direita que serve à esquerda, porque é tanta coisa maluca sendo feita na esfera federal que só a esquerda se beneficia. Né? A pessoa olha e fala, mas isso é a direita? Nossa, não voto mais. Então, essa direita radical, ela quer que a gente concorde com tudo. Tudo. Não, são contra o isolamento. Se você fala a favor do isolamento, você é inimiga. Se você. Então, assim, é um pessoal muito parecido com a dinâmica da esquerda. Por outro lado, essa, sei lá como chamar, direita moderada, esquerda, centro, sei lá, essa coisa PSDB, DEM, né, que são eles respeitam mais essa parte de manifestação, eles também vão trabalhando ali, vão fazendo as coisas sem dar muita explicação. Então, também é complicado, né? Eu não faço parte de grupo nenhum, porque assim, não, comprei um respirador, pagou 180 mil. Não é porque eu concordo com o isolamento que eu vou ficar quieta diante dessa compra que precisa ser explicada, entendeu? Então, uma pessoa assim, que olha o detalhe de tudo, ela incomoda todo mundo, sabe? E eu procuro ser justa, que nem ontem, né? O ministro Sérgio Moro tornou público, na verdade, alguém tornou público, não sei se foi a justiça, se a imprensa conseguiu, o depoimento do ministro. Eu li o depoimento. O ministro não narrou nenhum crime, ele narrou os fatos, mas não tem crime ali. E eu falei, olha, não vi crime. Eu consegui apanhar de todo mundo. Gente achando que eu estava contra A, contra B, contra C. Eu falei, gente, não estou contra ninguém, estou falando um fato, sou professora de direito, entendeu? Exato, a Eu não posso. senhora fala, né, de cátedra, como diz, né? Porque o que acontece? Eu tenho, assim, uma carreira, eu tenho uma formação, não é assim, o partido A, eu vou falar que é crime ou que não é crime porque interessa a A ou a B. E o eleitor não entende. Né? O eleitor não entende, os seguidores não entendem, os colegas não entendem. Né? Vou te dizer, a família não entende. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes tem primo que liga, nossa, mas você criticou o presidente, né? E eu votei nele por sua causa. Eu falei, mas o presidente aqui errou. Entende? Então, assim, é muito difícil, porque as pessoas gostam de torcida, gostam de movimentos de equipe, de grupo, de time, sei lá, eu vejo como movimento de manada, desculpa, né? É o que eu posso oferecer, é o meu conhecimento técnico, é ser estudiosa, é ler as coisas nos detalhes, é falar a verdade, não tenho mais do que isso a oferecer, entendeu? Deputada, é importante, né? Você veja que o nosso programa já voou praticamente, mas eu gostaria que nesse espaço a senhora comentasse um pouquinho o PR 13, né, que foi aprovado recentemente na Assembleia Legislativa, e depois a gente terá outros encontros aí para discutir um monte de assunto que é relevante Sim. do seu mandato, Esse, deputada.
Esse projeto, já aprovado pela Casa, com a esmagadora maioria dos votos dos colegas, é um projeto que eu considero histórico, porque nunca, nunca na história do Brasil a classe política se reuniu para tirar os seus próprios benefícios. Né? Não tem registro disso na história. E nós tiramos 30% dos nossos salários, eu tinha até proposto mais, alguns colegas também, mas foi o que chegou no consenso. 40% da verba de gabinete, eu também entendo que poderia ser mais, mas a gente preferiu chegar num consenso e conseguir alguma coisa do que ficar indefinidamente brigando, porque uma briga assim eterna, ela só serve a quem não quer fazer, né? E conseguimos destinar 80% do fundo de quase 70 milhões da Assembleia para o combate ao coronavírus. Então, assim, foram muitas vitórias. Né? Houve uma polêmica em torno dos salários dos funcionários comissionados, conseguimos tornar o corte mais, vamos dizer assim, proporcional, mais justo. Então, é um exemplo para as outras assembleias. Falo isso assim, porque parece que a gente está falando, a gente é melhor. Não é isso, falo como cidadã. E principalmente ao Congresso Nacional, que às vezes a gente tem a sensação que vive em outro mundo, né? Vive em outro mundo, sabe? Eles gastam demais com viagens, com contratações, com hospedagens. Até nessa época de pandemia, que está todo mundo trabalhando à distância, eles conseguem gastar. Então, assim, eu acho que esse exemplo da Assembleia, ele é histórico, sabe? As pessoas não têm dimensão da importância que esse passo teve e tem. Né? Eu peço encarecidamente que as outras casas legislativas analisem, né, esse trabalho coletivo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e peço aos outros poderes também. Eu acho que é o momento também do Poder Judiciário dar a sua colaboração, né? O Executivo, idem, mas mais o Judiciário, porque existem muitos recebimentos acima do teto no Poder Judiciário, no próprio Ministério Público, sabe? Eu acho que tem que começar a fazer essa autocrítica. De certa forma, essa pandemia é um chamado para uma elevação moral, sabe? As pessoas têm muito assim, mas é crime, é ilícito, não é? Bom, tudo bem, não é ilícito, mas será que é moral? Então a gente está vivendo aí um chamado para tentar combater o que é ilícito penal, o que é imoral, entendeu? Eu penso assim. Deputada Janaína Pascoal, eu quero agradecer a sua participação nesse Conexão Legislativa de hoje. Eu Até que um próximo agradeço. encontro e melhoras, Uma muita honra. saúde, deputada. Obrigada, meu anjo, para você também, para todos nós. Fiquem com Deus. Esta foi a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que participou do nosso Conexão Legislativa, que é o programa aí que faz a conexão entre os deputados, gestores públicos com a população. Até um próximo encontro. Valeu!